Há 2 rodadas atrás, muitos cartoleiros não escalaram Gabriel por estar muito caro e precisar de muitos pontos para começar a valorizar. Ele vai lá e faz 3 gols. Rodada passada, muitos cartoleiros com Gabigol de capitão, principalmente. Quem imita é Bruno Henrique fazendo 3 gols. E essa rodada, quem será que vai fazer 3 gols? Ou quem será o grande mito da rodada? Bom, nosso time, acertamos o capitão, finalmente. Com isso a pontuação sobe, diferente de 2 rodadas atrás, que erramos o capitão. E vamos torcer para acertarmos o capitão de novo nessa rodada. E como que vocês foram na rodada de número 13? Bom, nosso time foi bem, conseguimos ganhar um patrimônio, a nossa média de pontuação subiu e vamos tentar mitar novamente. Bom, não se esqueça, já deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e bora lá conferir o nosso time para a rodada de número 14. Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time fez 87 e 35, valorizamos 4 cartoletas, estávamos com 138 cartoletas, fomos para 142, quase 143. E nós temos jogos complicados aqui. Temos um clássico aqui. Aqui um jogo tecnicamente mais fácil, entre aspas. O Inter vem numa má fase, o Cuiabá tá mais ou menos, como vocês podem ver, um é 14º, o outro é 15º. Nós temos um dos favoritos para a rodada, que é o Bragantino, pega o Grêmio, penúltimo colocado, não vem bem. Jogo entre Corinthians e Flamengo. Era Renato Gaúcho, tá dando super certo, ganhou de 5-0 do Bahia, ganhou de 5-1 do São Paulo, quebrou o tabu. Pega o Corinthians, que não sei explicar o que acontece com o time do Corinthians no segundo tempo, que praticamente o time morre em campo. Praticamente não tem segundo tempo o Corinthians. O Corinthians, no meu ponto de vista, o Corinthians até pode segurar o Flamengo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, eu, como corintiano, assisto os jogos do Corinthians. O Corinthians, depois que levou o gol do Cuiabá, levou sufoco do Cuiabá. Vamos dizer que mesmo o Cuiabá dando pressão nos times que visitam o Cuiabá lá na Arena Pantanal, não tem bons resultados, não ganha de 3, 4, 5-0. Não, todos os times que foi lá ganhou de no máximo 2 gols. Que foi o Flamengo que ganhou de 2-0 e o gol nos 97. O resto dos jogos foi 2-1, 1-0, outro 2-1, se eu não me engano, foi com o Atlético Mineiro. Então, o Cuiabá é um time consistente dentro de casa. Mas se o Corinthians continuar jogando da mesma forma que jogou contra o Cuiabá no segundo tempo, vai ser 3, 4, 5 gols pro Flamengo. Isso eu falo pelo que eu vi no jogo contra o Cuiabá do Corinthians. Então, o Flamengo é favoritíssimo nesse confronto. Mesmo o jogo sendo em São Paulo, na minha opinião, que o Flamengo leva melhor. Um outro confronto mais equilibrado, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro em casa é franco favorito. Como eu já disse, o Atlético Mineiro em casa é surreal o que eles fazem, diferente do que eles fazem fora de casa. Fora de casa é um outro time completamente diferente. Pode ser os mesmos jogadores, mas o estilo de jogo é totalmente diferente. Outro clássico nordestino, o Bahia leva um pouco favoritismo, mas clássico pode acontecer tudo. Então, escalar jogador, não escalar, não sei. Chapecoense e Santos. O Santos, quando joga fora de casa, ele está jogando um pouco melhor do
do que quando joga dentro de casa. Mas apostar em alguém? Em quem apostar? Chapecoense nos últimos 5 jogos, vem de 5 derrotas. Perdeu de 1-0 do Juventude, gol do nosso centroavante, Matheus Peixoto. Para quem pegou a dica, Chapecoense cede muito ponto para centroavante. Ceará e Fortaleza, outro clássico. Fortaleza vem muito bem. Eu prefiro Fortaleza quando joga em casa, confesso. Fortaleza jogando em casa é muito superior. Pega o Ceará. Vamos dizer que esse é um clássico bem equilibrado. Ceará favoritismo por estar jogando em casa, mas Fortaleza tem uma campanha mais consistente. E o último jogo, porque o jogo do Fluminense e Juventude não vai valer para a rodada, vamos entre Atlético Goianiense e América Mineiro. Atlético Goianiense, na minha opinião, é um favorito para a rodada. Está com um time mais consistente. Pega o América Mineiro, que é um time que mais finaliza, um dos times que mais finaliza no campeonato, mas é um time que não traz tanto risco assim, porque os jogadores chutam, só que a precisão deles não é tão boa. Esses são os jogos. Como vocês puderam ver, são 9 jogos. E bora escalar nosso time. Bom, eu vou mudar a formação para o 4-4-2, porque eu vejo assim que tem mais opções no meio de campo baratas para conseguir se escalar do que no ataque. No ataque, os jogadores bons para escalar 15, 16, 20, 22 pontos, 22 cartoletas. Então, tá complicado. E eu vejo que os meios campistas estão pontuando bem nesse cartola. Então, eu vou... Como eu falo, esses são times bons. Pode ser que mude, pode ser que não. Provavelmente vai mudar. Então, é só esboço. Então, por enquanto, eu estou na formação 4-4-2. De goleiros, vamos lá. Bons goleiros para a rodada. Diego Alves, do Flamengo. Cleiton, do Bragantino. Gabriel Chapecó, do Grêmio. Pensando em defesas, é claro. João Paulo, do Santos. Matheus Teixeira, do Bahia. Maurício, do Atlético Goianiense. Por que é ele que vai jogar? Porque o goleiro titular está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo e agora o Maurício que vai jogar. Inclusive, ele é o nosso goleiro. Principalmente porque ele está barato e não precisa de tanto. E é uma boa tanto para valorizar quanto para pontuar. Já de zagueiros temos boas opções como Rodrigo Caio. Até o Gustavo Gomes, assim, em clássico ele gosta de aparecer um pouco mais, então pode ser que quem tiver cartoleta vale o risco. Temos o Ilharão, Miranda, que mesmo levando 5 gols rodada passada, ele fez 6,30. Ele é um ótimo jogador para cartola. Que ele é um dos poucos zagueiros que sem o SG ele consegue pontuar bem. Então, Miranda é o meu zagueiro. Temos opções também como o Tite, do Fortaleza, Léo Ortiz. O meu outro zagueiro é o Júnior Alonso. Vejo o Atlético Mineiro favorito dentro de casa. O Renan, zagueiro do Palmeiras, também é uma outra boa opção, um pouco mais barata. Tem uma consistência até que relativamente boa, né? Vem tendo umas boas pontuações. Tem um 7,80, 7,40, 9,90 e 7,50, as últimas 4 pontuações. Se você pegar as últimas 5 pontuações, a melhor pontuação foi 4,90. Então é uma ótima opção também. Gustavo Henrique também é uma outra boa opção mais barata. Mesmo perdendo o SG, ele fez 7,10. Claro, fez o gol, isso ajudou. Senão ele ficaria negativo, menos 0,90. É uma boa opção mais barata. Eu acho que dos demais é isso. Não vejo outras boas opções. De lateral, nós temos Natanael como boa opção. Aderlan como outra boa opção.
Os dois laterais do Santos, para mim, é uma boa opção. Mas quem for de Felipe Jonathan é o seguinte: eu prefiro ele quando ele joga em casa. Quando ele joga em casa, ele é muito mais ofensivo do que quando joga fora. Então, nesse caso, eu prefiro o Madison. O Madison. Eu prefiro ele. Ele é um jogador muito, muito ofensivo. Ele praticamente joga do meio campo para frente. Isso quando ele não está jogando quase de atacante. Ele pisa muito dentro da área. Muito. Então, ele é o meu lateral. E também eu vou fazer uma aposta com o Nino Paraíba. Não vem com uma pontuação tão boa assim, mas quando ele pontua, ele faz 12,50. Uma assistência, é claro, sem gol. Mas eu vejo o Sport nos últimos confrontos fora de casa, ele cedeu o SG em 5 confrontos. Então, quem sabe o Bahia não saia com o SG e quem sabe o Nino Paraíba não consiga fazer alguns desarmes. Heitor é a minha outra opção. Vale pelo custo. Pega o Cuiabá, um time frágil fora de casa. Inter também vem mal, mas eu vejo o Heitor como boa opção. E dos demais é isso. Não tem outras tantas boas opções assim. Meio-campista, nós estamos meio que recheados de meio-campistas boas opções. Eu vejo esse jogador não é para tirar, ele é intocável. A Arrascaeta não tem o que falar. Você põe no time, você só tira quando ele não joga. E quando ele vai jogar, esquece. Ele tem que estar no seu time. Outra boa opção, Gustavo Scarpa, vive numa boa fase. Decepcionou a rodada passada, estava no nosso time, mas é uma boa opção, principalmente que ele gosta de aparecer em clássico. Outro jogador que está no meu time, Ederson. O que falar deste cara? Olha a pontuação dele. Olha isso. Aqui, ó, tipo, você acha que ele não vai pontuar melhor? Ele vai lá e faz 15. Aqui ele fez 10,70. Você acha que ele não vai fazer uma pontuação melhor? Ele vai lá e dá um 17,30. Com um cartão amarelo, inclusive. Então, olha, 7,90. Ele estava no nosso time só com desarme. Pega um clássico pela frente. Então, é uma excelentíssima opção para rodada. Outra boa opção, Rafael Veiga, também decepcionou a rodada passada, mas quando é clássico, a história muda. Terans estava no nosso banco na rodada passada, fez 12,50. Pega o Atlético Mineiro, que é um dos favoritos da rodada. É uma boa opção, não está no meu time, mas quem quiser fazer uma aposta, vale, no meu ponto de vista. Nath Fernandes também é uma outra boa opção, tá no nosso time. Eu só estou em dúvida se eu vou pôr o PP, que por enquanto é o que está no nosso time, ou se eu vou pôr o Gustavo Scarpa. Como eu falei, pode sofrer mudanças, mas por enquanto eu vou colocar o PP por causa da quantidade de desarme que ele faz. Ele pelo menos entrega de 3 a 4 pontos por jogo. Então, tá no meu time por causa que ele tem uma média base boa. Outra boa opção também, o Zaratio, Everton Ribeiro, Praxedes, também é uma boa opção. E Zé Rafael, é outra boa opção para quem tiver poucas cartoletas. Do resto, não vejo outras tantas boas opções aqui não. Bom, no ataque é o que eu estou mais em dúvida. Eu vou ir com o Hulk, isso é fato. Aí que está a questão. Bruno Henrique ou Gabriel? Quem escalar? Eu, por enquanto, estou indo com o Bruno Henrique. Eu sei que ele está super valorizado. Ele precisa fazer 22 pontos para começar a valorizar. É um risco que eu corro, principalmente colocando o Hulk e Bruno Henrique. A tendência é eu perder muita cartoleta, mas eu estou fazendo um time consistente aqui atrás para a desvalorização dos dois. Pode ser que eu troque, talvez pelo Gabriel, principalmente para não perder tanta cartoleta. Não sei ainda.
Eu sei que o Bruno Henrique gosta de fazer gol no Corinthians. Se eu não me engano, foi no ano passado, que foi 5-1 pro Flamengo, ele fez 3 gols. Qual é a probabilidade dele fazer 3 gols de novo? Com o hat-trick dele na rodada passada. É complicado. Bruno Henrique, Gabriel. Ambos estão com um preço parecido, praticamente, 3 cartoletas e meia, máximo 4 de diferença. Por enquanto eu estou indo de Bruno Henrique. Pode ser que eu troque, não sei. Então, por enquanto é isso. Arthur eu vejo como outra boa opção pro time. Gilberto. Cuidado para quem escalar Gilberto. Se vocês forem vir aqui, ó. Olha o Gilberto aqui, ó. Olha o Gilberto aqui, ó. Sempre que o Gilberto está entre os mais escalados, ele não faz nada. A probabilidade dele negativar é grande. Pode ser que nessa rodada isso mude? Pode. Mas eu não arriscaria. Prefiro outras opções para quem for no 4-3-3. Como se vocês tiverem uma cartoleta a mais, colocar Arthur. Vejo muito mais vantagem. Outra boa opção, David. Ou até mesmo o Robson, que está com o mesmo valor do Gilberto. Nos últimos 3 jogos, 3 gols. É clássico? Mas está numa grande fase. David também é uma outra boa opção, um pouco mais barato. Savarino, para mim também é uma outra boa opção. Fez uma 1,1870 aqui com 2 gols, mas eu vejo ele como uma boa opção também. Quem mais? Tem o centroavante do Santos, o Marcos Leonardo. Por enquanto ele está como provável. E para quem não sabe, a Chapecoense, tanto fora de casa quanto em casa, cede muitos pontos para centroavante. E ele vai ser, por enquanto aqui, ele é o centroavante do Santos. Tá sem Marinho, então pode ser que a responsabilidade caia para ele. Com isso, pode ser que ele faça 2 gols, quem sabe. Uma ótima opção a 2,49 cartoletas. Então, boa opção também. Para técnico, eu vejo 2 técnicos favoritos, Renato Gaúcho e Maurício Barbieri. Eu vou com o técnico do Bragantino, principalmente porque ele não precisa de tantos pontos assim para começar a valorizar. E porque eu vejo o confronto dele um pouco mais fácil. A chance do Bragantino segurar o SG é maior que a do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo o favorito. O técnico do Fortaleza também é uma boa opção. Prefiro ele quando joga em casa do que quando joga fora. Eduardo Barroca também é uma boa opção um pouco mais barata. Pega o América Mineiro muito fragilizado fora de casa. Dado Cavalcante também é uma outra boa opção. Pega o Sport, time muito fraco, no meu ponto de vista, quando joga fora. E o técnico mais escalado por enquanto, que é o Diego Aguirre. Não vejo ele como tanta boa opção, que o Inter não vem bem. Mas o Cuiabá também não vem bem. Então, se o Inter segurar o SG, é uma boa para o técnico fazer seus 3, 4 pontos. E quem sabe não saia com a vitória de 1-0, quem sabe? Então eu vejo ele como uma aposta. E de capitão? Quem escalar de capitão? Hulk, Bruno Henrique, Arrascaeta, Ederson, Nacho. Quem escalar? Por enquanto eu vou ir com o Hulk. Difícil tirar a braçadeira do Hulk. Ele é muito consistente. Bom, no banco de reserva eu não tenho tantas boas opções assim, principalmente defensiva, porque eu coloquei jogadores baratos. Eu vou colocar o Moisés aqui só para compor. De zagueiro eu vou ir com o Renan. No meio de campo eu vou ir com o Praxedes. E no ataque, por enquanto, eu vou colocar o Gabriel no banco. Então, não. Escalação é para confirmar a escalação. O time já está salvo. Bom, Ih, não salvou aqui as reservas. Tá bugado aqui. Bom,
o time principal por enquanto ficou com Maurício, Nino Paraíba, Madison, Miranda, Júnior Alonso, Arrascaeta, PP, Nath Fernandes e Ederson. Hulk, Bruno Henrique e Maurício Barbieri com Hulk de capitão. Por enquanto o time ficou assim. Provavelmente, muito provavelmente vai sofrer alterações. Jogador que talvez não jogue, vai ser poupado. Ou que eu vejo que eu tenho uma outra boa opção no meio. Ou talvez eu mude para a formação 3-5-2 ou 3-4-3. Não sei, vou estudar melhor a rodada, mas por enquanto o time esboço é esse. Bom, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!